Salve, salve! Eu sou o Leiloy e vocês estão na Cálido TV, certo? Tanto aqui no YouTube, tanto no Spotify, aqui nesse formato original que a gente vem trazendo aqui. Este nosso quadro, A Quebrada no Clima, e agora o episódio número 3. No episódio número 2, para quem não assistiu, por favor, mano, foi uma entrevista com o mano Jair Rodrigues. Muito bom, foi da hora. E agora aqui com o idealizador desse projeto aqui, sobre o que vai ter hoje. Salve, Jorge Oliveira, firmeza? Salve, Lê. Beleza? Prazer aí estar contigo aí na Cálido TV, trocando essa ideia. Feliz ano novo pra você. Sim, feliz muita ano novo saúde, muita paz aí nesse novo ano aí. Esse ano com várias mudanças aí. Beleza? Sim, meu. Ainda bem que você falou. Feliz ano novo, 2023. Por favor, que seja, espero, né? Seja um ano maravilhoso aí, tanto pro clima quanto pra gente. O clima e a gente estando bem, a gente estando bem com a natureza, a gente está bem com o restante, principalmente com o socioeconômico, sociopolítico, né, do nosso país. E tá encaminhando aí, tô bem feliz aí, esperançoso aí. É e aí, isso. Jorge, fala mais aí sobre o episódio de hoje aí. Pô, cara, a gente vai continuar falando sobre injustiça climática, né? Foi um assunto aí interessante que a gente conversou com o Jair no episódio passado. E a gente teve aí algumas repercussões interessantes sobre o tema, né? Alguns questionamentos, algumas conversas que a gente teve com algumas pessoas que ouviram. E até a gente mesmo, né? A gente teve ideias que surgiram, questões que surgiram também com essa conversa. Então a gente vai fazer uma parte 2 aí, algo breve aí, mas para continuar falando sobre o que é injustiça climática, né? E como que isso impacta na vida das pessoas, como isso impacta na periferia, né? Que é aí o nosso ponto de discussão, né? Para onde a gente está olhando quando a gente decidiu fazer a quebrada no clima, né? E é isso, meu. Vamos lá. Sim, sim. E, negão, eu quero pedir pra você, cara, fala sobre esses 3 mecanismos principais aí, mano, na questão da justiça climática aí. Eu sei que o Jair, no episódio anterior, ele foi bem detalhista, assim, saca? Mas ainda teve algumas, pela questão de tempo, teve algumas partes que a gente não conseguiu explorar totalmente, que a gente pode futuramente ter muito bem trazer ele novamente aqui para conversar sobre outros aspectos, ou fazer um projeto em campo, conhecer lá a quebrada dele, né? Conhecer... Quem sabe, hein? Porra, acho que é possível. E fala um pouquinho aí sobre esses 3 mecanismos aí, por favor, irmão. Cara, quando a gente fala sobre a questão climática, né, meu? Às vezes é difícil pra gente que tá começando a entender e a olhar para esse tema, entender qual que é o impacto disso, né? Como que isso impacta a vida de todo mundo, né, cara? Como isso impacta o dia a dia das pessoas, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho disso, né? A gente falou sobre mudança climática, a gente falou um pouquinho do que é mudança climática. Depois, quem não pegou esse episódio, vale a pena dar uma olhadinha lá no episódio passado, né? Para falar um pouquinho do que é essa mudança, né? A gente falou sobre o estado que a gente está, né, de emergência climática. E aí, essa mudança no clima, esse aquecimento do planeta, né, ele vai impactar a vida das pessoas de forma direta. São esses 3 mecanismos aí que o Lê citou. Primeiro quais são os efeitos diretos, né, que a mudança no clima ela causa? A gente vai ter aí o quê? Ondas de calor, a gente vai ter também lugares que vão ter seca, lugares que vão ter inundações, e a gente vai ter o aumento de enchente de tempestades. Muitas vezes vão acontecer em momentos que elas não deviam acontecer. Por exemplo, hoje a gente saiu, foi dar uma volta com o nosso filho, e aí ele falou assim, pô, só tá chovendo.
E tá frio, nem parece verão. Eu falei, filho, é verão, né? Mas a gente tá tendo em São Paulo uma temperatura atípica, né? Eu não lembro como foi o verão passado, mas esse verão eu tava de blusa de frio. Então, isso é uma mudança que a gente tem, né? Então, e isso acaba impactando, por exemplo, regiões, né? Que dependem, às vezes, de um determinado clima para produzir alimento, por exemplo. Então, a mudança de clima ela tem esse impacto direto. Tem lugares que vêm chuvas extremamente pesadas em épocas que não eram esperadas. Então, às vezes, a gente tem aquele volume de chuva que estava previsto para ser em 6 meses, aquele volume de chuva vem, às vezes, em uma tempestade ou num período muito menor. E aí você encharca solo, você acaba não tendo onde a água dá vazão e você acaba tendo uma destruição aí, mortes e outras tragédias. Então esse é um dos efeitos diretos aí que a mudança de clima tem. Ela vai impactar nesse sistema natural, né? Vai impactar na chuva ou na falta de chuva, vai impactar na onda de calor. A gente viu falar em alguns lugares que a gente teve ondas de calor extremas, né? Teve países aí que chegou a 54 graus. Teve pessoas E a que. gente tem... Na Inglaterra, né, Jorge? Na Inglaterra, Exato. país, sei lá, se pode se dizer assim, esses países europeus aí que tem um clima, né, gelado, um clima de muita, como que é o nome? Os países mais úmidos, mais frios, né? E teve pessoas que estão morrendo por causa por causa que o clima tá muito quente. Teve pessoas que morreram por causa disso. Exato. Exato. A gente teve na Espanha também um problema desse, ondas de calor. A gente teve aí temperatura batendo recorde, por exemplo, no Irã, No Irã. recorde de temperatura. A gente tem no Brasil alguns lugares também que estão ficando bem quente, né, mais quente do que o normal. E a gente está tendo agora, a gente teve agora aí há poucas semanas essa onda de frio, né? Essa tempestade de frio nos Estados Unidos, que é um dos exemplos também da mudança climática que geram esses eventos extremos, né? Extremos. Então a gente teve uma onda de frio, né, que infelizmente pessoas morreram por conta disso. Então é algo preocupante, né? Então isso é um exemplo de um efeito direto que pode trazer para as pessoas, né? Isso é o que impacta a vida de todo mundo, né? E São os... o Jorge, mas querendo ou não, que entra a quebrada no clima, que entra bem assim, bem, né, nesse tema, é que esses países, não é que eles são melhores não, é que eles têm uma infraestrutura melhor do que a do Brasil em si, né? E você pode ver que eles sofrem bastante. Imagine a gente que não tem essa infraestrutura, né? Então a gente é propício a sofrer bem mais com essa injustiça climática aí, com tudo que está acontecendo, né? Exatamente, e esse é o ponto, cara. A injustiça climática, ela tá aí. É fato que vai haver uma mudança. A gente está falando aí, tem uma meta, né, que é a ideia de que o planeta não aqueça mais que 1,5 graus. E essa é uma meta muito ambiciosa, assim, né? Tem que ser feito muita coisa para que não atinja 1,5 graus. Basicamente, a gente teria que mudar a nossa forma de produção, a gente teria que parar de usar tanto combustível fóssil como petróleo, como a gente usa, queima de carvão, teria que parar de queimar floresta e uma série de outras ações que a gente teria que mudar para que a gente atinja 1,5 graus. Mesmo atingindo 1,5 graus, que seria algo bom, né, num quadro ruim, se a gente conseguir isso aí até 2030, a gente vai ter o quê? A gente vai ter mudanças climáticas já. Então, o fato é, vamos ter mudanças climáticas. Onde entra essa ideia de injustiça? Países como o Brasil e outros países em desenvolvimento não têm uma estrutura para lidar com essa mudança. Então, vamos falar de Brasil. A gente tem muitas pessoas que estão com problema hoje que estão morando em áreas de risco. Hoje, com o clima hoje, quando a gente tiver essas mudanças, né,
que estão previstas diante da forma que a gente está vivendo, essas pessoas vão estar ainda mais em risco. Então, o que a gente precisa fazer? Mudar isso. Quais são as políticas públicas para a moradia que a gente tem no Brasil? Para mudar, para olhar para essas áreas de risco e evitar. O que acontece muito aqui é assim, né? Teve lá a enchente, aí a gente vê que o pessoal vai lá, o pessoal acaba saindo daquele local e vai para outro. A gente tem aquela mobilização. Só que a gente já sabe que esses lugares são áreas de risco. A gente já sabe que a chuva ela vai atingir esses locais. E a gente não tem uma política para prever isso, né? A gente não tem uma política para olhar para essas pessoas e para esses lugares e fazer as mudanças antes que a tragédia ocorra, antes que vidas se percam. Então tá aí um ponto da injustiça, né? Então isso que é uma coisa que a gente tem que olhar. Quais são? Vai ter mudança climática, a gente já está passando por isso, a gente já está sentindo os efeitos disso e as políticas não estão mudando, a gente não está olhando para isso como uma coisa urgente, né? Então, o que a gente faz? Como que a gente pode mudar isso? Então, esse é o ponto, Lê, de olhar para esses lugares que também não tem estrutura e a gente pensar numa estrutura para esses lugares, né? Sim. E outra, para a gente entender como a gente não tem essa infraestrutura, como a gente vai sofrer, cara, se aumentar mais um pouco, né, a velocidade dos ventos, cara, metade da quebrada vai ficar sem telhado, porque a gente não tem uma estrutura para isso, entende? É fato de você abrir a janela, para quem mora em um sobrado ou algo desse tipo, dar uma olhada na paisagem, você vê que a grande maioria é telhado. Pode ter a laje, né, que é alvenaria normal, mas em cima tem um telhado. E tem aqueles que nem no meu caso, que é só a telha e um forro embaixo e já era. Então, a gente vai sofrer real mesmo com isso. E eu já sinto, porque nesses últimos, acho que agora no final de novembro, agora desse ano, teve fortes ventos, cara. E eu fiquei com medo. De verdade, Jorge. A gente não via esse tipo de vento aqui, né, cara? Assusta, né? A gente teve ventos aí que a gente não estava acostumado aqui, né? Sim. Então, isso é reflexo dessa mudança. E é isso que você falou, Léa. A nossa estrutura, que já era precária em muitos lugares, elas são mais precárias ainda diante desse novo mundo. Então, precisa haver, né, cara, esse olhar para isso. Por isso que a gente também está fazendo uma quebrada no clima. Exatamente. Por isso que a gente também está discutindo isso, né? E o objetivo nosso é que outras pessoas discutam isso, porque é um assunto que envolve todos. Não é um assunto que envolve uma classe social, não é um assunto que envolve especialistas, é um assunto que envolve todo mundo, cara. Todas as pessoas, porque isso vai afetar todos. Então, quanto mais gente a gente vai discutindo isso e pensando soluções, a partir, inclusive, da sua realidade, né, cara, da sua quebrada, isso vai ser importante, porque a gente precisa entender o quanto isso é urgente, né, o quanto isso é necessário, e a gente precisa dar atenção para isso agora. A gente já tá na emergência já, né? A gente não tá confortável, a gente já precisa olhar para isso, e uma das formas que a gente tem de mudar isso é falando sobre isso, né? É conhecendo mais sobre esse tema e é discutindo, cara. Tudo começa com uma ideia, né, cara? Não adianta. Tudo tem seu princípio. E uma coisa que nem andando aqui pela comunidade percebi bastante, principalmente agora em final de ano, cara, pra você ver que é questão de infraestrutura, a gente não tem preparação nenhuma, cara. Teve as eleições, né? A gente viu muitas no ano de eleição, todo mundo sabe que os caras vêm correndo, jogam uma fina capa de picha aí nas ruas aí, de asfalto, e mete marcha e já era. Tipo assim, vamos tampar tudo aqui pra época da eleição e tal. Todo mundo sabe como que funciona. Todo mundo sabe. Mas só que o que acontece? Eu tive, passando pela comunidade, eu tive uma leve impressão de que o nível de erosões, cara, tá bem maior. Bem maior. De um lado, ó, pra você ver, se eu pudesse eu tiraria foto, se aqui o nosso canal aqui, se nosso podcast aqui não fosse só voz, eu tiraria foto das erosões da nossa comunidade. Cara, tem lugar que 1 metro depois daquela erosão que abriu por causa da chuva, é um trecho remendado na época das eleições de 3 meses atrás.
o trecho remendado, e do outro lado aqui, já 1 metro pra frente, já é a erosão que abriu por causa da chuva. Pra você ver como que é uma ironia, né? Que é uma hipocrisia também, em certa parte. Então, Exato, cara. Exato. E é difícil, né, cara? A gente tem um problema crônico de infraestrutura em São Paulo e crônico de infraestrutura nas quebradas, né? E a gente está falando de um país que mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico. Então a gente está falando de um problema muito sério, estrutural. E essa parada da emergência climática, ela torna isso muito mais urgente, cara. Você tem que fazer a lição de casa que não foi feita. E mais coisas ainda, né? A gente tem que fazer o básico, que não tem, mas o prever também, né, cara, uma estrutura que vá dar conta da mudança que a gente já vai ter, né? No quadro mais otimista, digamos assim, a gente já vai ter mudança. Então, qual é a ação que a gente vai tomar? E assim, as pessoas estão conscientes dessa mudança, as pessoas sabem dessa mudança, então acho que é isso que torna isso também muito urgente, né? A gente, essa informação muitas vezes não chega pra gente, cara, que tá na quebrada, muitas vezes não chega, né? Parece que a gente tá falando de dois mundos, né? A gente tá falando de um mundo aqui e de um outro mundo em outro lugar, porque as coisas não conversam, a gente tá preso em bolhas e a gente não entende, né, cara, o que tá acontecendo, e essa informação não chega, né? Então, essa é a ideia, né, cara, a gente olhar para essa realidade. Ô Jorge, eu vou confessar uma coisa pra você. Antes da gente começar com esse projeto que você idealizou, de eu estar inserido nele, e antes disso, muitas das minhas visões, assim, não é que eu não ligava, eu não tinha aquela profundidade do real que está acontecendo, saca? Quando a gente começou a fazer agora o Quebrada no Clima, eu comecei a, sabe, não sei explicar direito, tipo assim, se você tem um carro popular X modelo, você vai começar a andar na rua, você vai perceber que tem muito daquele carro, né? E quando você está inserido em um lugar que você está com a camisa de um time, você vai conseguir identificar naquele lugar, em uma multidão, com várias pessoas com a camiseta parecida com a sua, que torce pelo mesmo time. Você não vai ver só pessoas de outros que torcem para outros clubes, né? Então é a mesma coisa que quando você está inserido em algo, você começa a acompanhar algo, a sua visão começa a mudar. Foi por isso que eu tive essa percepção do asfalto, de sair e olhar para o nosso ambiente e ver o cenário de tantas casas que tem telhado na nossa comunidade. Então eu acho que tudo começa por uma ideia, tudo começa pela uma atitude que nem do nosso de comunicação, de tentar fazer esse elo, essa corrente a ficar maior, saca? Então eu tô vendo que tá tendo bastante acesso, o pessoal tá, se você catar e colocar em comparação com outros podcasters, com outros podcasts e outras comunicações que tentam falar disso, acho que a gente não tá bem atrás não, acho que a gente tá conseguindo atingir quem a gente precisa atingir, saca? Que tá no nosso meio, as pessoas que estão acompanhando nossos projetos, esse projeto em si, e as pessoas que a gente tá conseguindo alcançar com isso, saca? Mas não é só isso, a gente precisa expandir mais isso, né, Jorge? Pode crer. Cara, isso tem que estar sendo discutido em todo lugar. A nossa é que pessoas discutam isso, pessoas façam outros podcasts, pessoas cantem sobre isso, pessoas escrevam sobre isso, falem. A gente precisa discutir isso, porque é uma coisa que diz respeito a todos, cara. E a gente sabe, aí você falou de política, né? A gente sabe que a ferramenta que o povo tem na mão tem o voto, mas tem a tem uma forma de fazer mudanças, né? Que é essa questão da pressão. Jorge, nesse trecho aqui, de quantos minutos? Peraí, deixa eu só ver aqui, porque é o seguinte, ele tá dando tá caindo sua internet. 20 minutos. Esse trecho de 20 minutos, sua internet tá dando uns picos que sua voz tá picotando muito, não dá pra te ouvir. Sério, cara? Sério. Eu tinha falado pra você sobre a importância de... Agora parece que voltou. Tá melhor. Tá, beleza. Agora tá melhor.
A gente Beleza. tava falando, o que eu tava falando pra você da importância dessa comunicação, desse elo que a gente tá fazendo. Aí você falou o quê? Repete aí, por favor. Você lembra? Então, cara, da importância da gente fazer essa informação chegar nas pessoas, né, cara? E a ideia nossa é que mais pessoas discutam sobre o tema, mais pessoas façam podcasts, escrevam, façam rap, façam música sobre o tema, que a gente possa discutir, né, cara? A educação e a cultura são ferramentas importantes para a gente fazer mudanças, né, cara, sociais significativas que atinjam as pessoas, principalmente aqueles que são mais vulneráveis, os que sofrem mais, né? Então, por exemplo, essa questão do clima, cara, ela atinge a todos. E você falou sobre a eleição, né? Você citou a eleição, aí o período de eleição. Falando politicamente, a gente tem duas ferramentas importantes, né? Que é o voto, que a gente exerceu há pouco tempo, e a gente tem uma outra ferramenta que é a questão da pressão popular, da mobilização popular diante de uma causa. Então, quando a sociedade, quando o bairro, quando a comunidade entende um problema e ela entende a urgência que ela precisa mudar aquele problema e ela se organiza, ela tem a possibilidade de pressionar os tomadores de decisão, sejam políticos, seja às vezes a iniciativa privada, as empresas, né? A gente tem casos de empresas que acabam tendo algumas atividades que acabam influenciando na questão climática local. Então, quando tem uma sociedade que vê, que entende isso, se organiza e vai buscar os seus direitos e aí aquilo que ela pode fazer, ela consegue fazer mudanças significativas. Então, essa questão da emergência climática que a gente já está falando aí desde o primeiro episódio, essa questão da injustiça climática, né, cara, e dessas mudanças que isso vai causar e já estão causando, elas já estão na boca do povo, né, cara? A gente tem que discutir política, a gente tem que discutir religião, futebol Sim. e mudança climática. Tem jeito, mano. Tem jeito. E eu vejo que, assim, né, mano, dando uma visão geral, assim, sobre tudo isso, a gente, operários, pessoas pobres da comunidade, a gente já tem que se preocupar com a nossa família, em primeiro lugar. A gente se preocupa também com a nossa fé. A gente se preocupa também em nosso trabalho, para ganhar nosso sustento dignamente, pagar nossas contas. Isso é o básico para sobreviver. E agora a gente também anexar mais um problema nessa caderneta, que é a questão climática, é difícil demais. Sem a ajuda do Estado, sem a ajuda do Estado em si, a gente não consegue sozinho, saca? Então a gente precisa ter mesmo, a gente tem que comentar, isso tem que ser debates corriqueiros na sociedade pra gente tentar fazer uma mudança, tanto de conscientização, saca? Mas a gente tem que entender, as pessoas, eu já falei isso no outro podcast, cara, o ser humano é acostumado a urinar, defecar na água que bebe, saca? Acho que é necessário a gente começar a entender que um papel no chão não é problema dos outros, da coleta pública, né? Das pessoas que trabalham com limpeza urbana, mas é um problema seu, cara. Sim, É um problema da nossa comunidade. Não adianta você tirar o entulho que está no fundo do seu quintal e colocar na porta do vizinho. É a mesma coisa, velho. É seu, é um problema seu também. Tá ligado? E isso aí vai levando várias outras questões que, se eu começar a soltar as indignações, vai começar a afetar até mesmo o convívio meio social com a minha comunidade. Entende? pode crer. E você tocou num ponto importante, né, cara, dessa nossa vida familiar, né, cara, dessas responsabilidades que a gente tem, que isso se torna uma coisa muito difícil, né, você pensar numa questão maior, né, cara, que não tá ali diretamente ligada ao seu dia a dia. Mas eu vou contar, por exemplo, a minha experiência para você. Cara, eu comecei a olhar para essa questão depois que eu me tornei pai.
eu já tinha essa questão com o clima, eu já estava em outros movimentos, a gente estava ligado sempre ao rap, então a gente sempre está ligado a movimentos sociais, né? A minha formação foi essa. A questão ambiental, ela sempre estava ali de uma forma ou outra, mas era uma coisa secundária para mim, como eu já tinha dito. Mas quando eu me torno pai, cara, eu começo a olhar as coisas de uma outra forma. A gente está conversando aqui sobre mudança climática. Nossa, o meu filho e a sua filha têm praticamente a mesma idade aí. Um mês de diferença, né? Um mês de diferença, exatamente. Cara, daqui 14 anos, eu tava fazendo a conta outro dia. Daqui 14 anos vai estar na fase deles estarem na faculdade, tá ligado? Mais ou menos aí. Daqui 10 anos eles vão estar se preparando para isso. Num mundo extremamente novo, cara. Num mundo extremamente complexo, num mundo com mudanças sérias. Então, que mundo que a gente está construindo para eles terem a oportunidade de estudar, ter a oportunidade de construir família, de trabalhar, tá ligado? De se voluntariar em algo, de criarem algo como nós, né, meu? A gente sempre foi ligado à arte, música, escrever, de criar um projeto como esse de comunicação. E isso é responsabilidade nossa. Sim. Que mundo que a gente está construindo para eles. Então a gente está falando que os nossos filhos, na época que eles estiverem aptos ali a irem para uma faculdade estudar, que é o que a gente deseja para eles e para todos os filhos de todas as pessoas que tenham acesso à educação, eles vão estar enfrentando problemas seríssimos ambientais que vão estar ligados de forma extremadas à vida deles, ao transporte deles, à casa deles. Então, que mundo que a gente está... Então, quando eu me torno pai, né, meu? Quando ele nasce, eu falo, cara, esse mundo aqui, eu preciso pensar além, né? Porque até então só pensava no hoje, né? Só pensava ali no que eu vou fazer agora, para se virar agora e tudo mais. E ali mudou um pouco, né, cara? Então eu falei assim, cara, que mundo é esse, né, que a gente está construindo? E aí veio essa urgência de começar a olhar para isso, né, de começar a pensar nisso e de começar, de alguma forma, a fazer alguma coisa também, né? A ideia do podcast, ela vem aí, da gente tentar discutir isso, da gente não só discutir, mas também trazer soluções, né? Trazer ideias. A gente tem ideias aí, as quebradas estão cheias de ideias, então a ideia que a gente tem, o objetivo que a gente tem é discutir essas soluções, né, cara, e fazer elas chegar nas pessoas, a gente saber disso. E assim como essa informação chegou um dia em mim, em você, Lê, que ela chegue para outras pessoas, do tipo, caramba, eu não sabia disso não, mas agora eu sei, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me inteirar, vou me informar, vou saber mais, vou participar de alguma ONG, vou participar de algum movimento, vou lá na Assembleia, lá na Câmara, lá ouvir um debate sobre isso, vou ligar no YouTube, vou procurar outras informações sobre isso. Cuidado só com as fontes, porque tem muita fake news. Procure fontes sérias de informação, para que a gente não consuma também um monte de besteira que tem por aí. Sim. Então é isso, cara. Ô Jorge, e em relação a isso daí também, parece não, é certeza, esse projeto de não deixar o pobre, ter tempo para poder estudar, de um mundo totalmente assim, esse mundo de essa correria de produção, de trabalho, de não deixar o pobre estudar, evoluir. Parece que é um projeto mesmo. É um projeto, cara. Entende? É um projeto. E quando você começa a ter a liberdade de começar a sair um pouco dessa cadeia, você vai começar a ver que o tempo é importante para você se informar em relação a isso. As pessoas, exato, desde a sua infância, tem a mente dessas pessoas da grande maioria do povo brasileiro, propositalmente são cauterizadas a não pensar nessas questões. E não é culpa delas, não. É a formação cultural, né? É o projeto de cauterizar a mente dessas pessoas, né?
inconscientemente as pessoas acham que preferem assistir uma novela, cara. Hoje, prefere ficar ali no TikTok passando vídeos curtos, infinitos vídeos da pessoa, até mesmo você pode ver que copiou o Instagram, a mesma fita, o YouTube, a mesma fita, tem vários vídeos shorts, que tipo, Facebook, que vai te prender pelo resto da sua vida. Se você, só que você vai ver já é meia-noite, pra você dormir de novo, você não conseguiu ler um livro, você não conseguiu fazer nada, você tá ali querendo postar uma foto legal, que não é ruim pra quem trabalha com mídia social, tá ligado? Mas a gente que já tá por dentro, que já cria o conteúdo, a gente sabe, não que eu me negue a fazer vídeos curtos, ou algo desse tipo, isso daí já entra em outra questão, mas eu tento não me prender a isso e tento tentar me ver uma notícia, saber o que está acontecendo no nosso país e hoje, com a quebrada no clima, tentar se inteirar um pouco sobre o clima e as consequências da nossa comunidade em si, né? Exato, exato. E isso é importante, cara. A gente estava falando começamos aí falando sobre esses efeitos diretos, né, cara? Por exemplo, do que essa mudança climática causa para todo mundo, né? Que é onda de calor, seca, inundação, enchente, tempestades. A gente tem um segundo, né, cara, que são os efeitos indiretos, né? Os indiretos. Você falou da água, a gente tem os efeitos indiretos, né? Que é o quê, cara? Quando você tem mudança climática, né, cara, essas mudanças elas vão causar o quê, né? Elas vão alterar o ambiente. Consequentemente, elas vão alterar a qualidade da nossa água, né? Isso afeta a nossa saúde. Vai afetar a qualidade do ar, né? Vai afetar a produção de alimento, né, cara? Efeito indireto, produção de alimento. Então tinha lugares que não esperavam chuva, estavam com uma determinada plantação, vem uma chuva que destrói aquilo. Você diminui a oferta de alimento. Você tem aí uma seca que vem num período que não deveria vir, né? Impacta na questão da alimentação. Então é outra coisa que a gente sente. A gente sente com a escassez de alguns alimentos, a gente sente com a elevação de preço, né, desses alimentos que tem menos oferta no mercado. Um outro ponto indireto também, né? E aí a gente tem aqui em São Paulo, a gente conhece bem esse caso, que é a questão da ecologia de vetores, né? Que nada mais é que a questão dos mosquitos, né? Que transmitem aí várias doenças, né? A gente está muito acostumado aqui infelizmente, com dengue, zika e chikungunya. Então, quando você tem uma alteração ambiental, uma alteração no clima, você mexe também com essa ecologia, né, cara, desses mosquitos que vão ter em maior quantidade. Então, você tem essa mudança aí que afeta diretamente a saúde, né? A gente viu as crises, né, cara, que a dengue causou aí, e a zika, né, e chikungunya durante muito tempo no Brasil, né, cara? Nas quebradas, né, onde a gente estava aí de forma muito intensa também. E, cara, Mas o Covid-19 foi isso, né? Também, cara. Covid, a gente também tem aí essa questão ambiental também, né? Essa mudança no ambiente, né? Desses patógenos que estão aí na natureza, né? E de alguma forma eles migram, eles vêm aí e começam a afetar a saúde do ser humano. Então a gente também tem aí um problema ambiental e climático aí. Na questão da Covid, sério, né? A gente viu como esse é um problema que diz respeito a todos, né, cara? É uma crise mundial, né? Que tá um pouco mais amena, mas ainda tá de forma muito, muito intensa. A gente ainda está em pandemia, né, cara? Então, também tem a ver com isso. E pegando um gancho, Lê, você falou de pandemia, tem a questão dos efeitos socioeconômicos, né? Que seria o terceiro item, que são as rupturas sociais, né? A gente tem aí casos muito sérios, por exemplo, de regiões, cara, que por conta das mudanças climáticas, as pessoas perdem os recursos ali para sobreviver, seja de alimento, seja ali de um clima propício para plantar, seja de um clima propício para viver. Tem lugares que são os calores extremos ou onda de frio que as pessoas precisam migrar. A gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, algumas populações indígenas que estão com problemas com a mudança que está tendo climática,
a poluição de rios e determinado peixe que fazia parte aí em séculos da alimentação desses povos não estão sendo raros naqueles lugares, diminuíram muito. Então você muda a alimentação milenar ali, né? Sim. De povos por conta de uma mudança climática. Em alguns casos, né, com essa mudança acontecendo, as pessoas vão precisar mudar de região. E aí a gente tem um outro problema socioeconômico, que são os imigrantes climáticos. Pessoas que não têm mais condição de viver no lugar que estão e precisam ir para outro lugar, encontrar um outro lugar para viver. De novo, injustiça climática. Essas pessoas elas vão encontrar lugar. A gente sabe o problema do imigrante, né? Do migrante e do imigrante. Elas vão encontrar um outro lugar para reconstruir suas vidas. Tem países hoje, Lei, que tem países hoje que estão correndo o risco de desaparecer, por exemplo, com o nível da água que está aumentando em decorrência do derretimento das geleiras, das calotas polares. Aumenta o nível dos mares, então regiões, países, né, que estão ali perto ali da zona costeira, que estão próximo ali a um volume, a água, estão correndo o risco de desaparecer. Um caso aqui no Brasil que a gente tem, por exemplo, é Recife, que a gente comentou. Recife, ela está cercada de água, então o que você tem é o volume de água subindo, e regiões que antes ali não tinham determinado problema, tem um problema extremado e correm grande risco ali de, em algum momento, ali, ser inviável as pessoas viverem naquele lugar. Caramba, mano. A gente que até olha todo esse cenário, tanta coisa acontecendo e a gente com a visão tão limitada, saca? Tipo assim, a gente não consegue enxergar com os dados, com as pesquisas, né, que no caso que nem você, um pesquisador hoje, uma pessoa que está trazendo esses dados, né, pra gente e à tona, cara, a gente olha assim e a gente fica meio assustado, mas eu já vi pessoas falando que já conversando e dizendo, querendo ou não, passando um pano meio pro negacionismo em questão em relação a isso, eu não sei o porquê e o que elas ganham com isso, mas tipo, falando que a gente que tá querendo assustar as pessoas. Tipo, o que mais te assusta? Tá ligado? Uma geleira que vai destruir o seu país, ou certas medidas que vai para diminuir os estragos na natureza, até mesmo na cidade, que possa ser que causem um imposto e uma multa na sua produção de negócio. Cara, vai destruir sua casa. Isso vai atingir o seu modo de viver, saca? Então, eu fico pensando em tudo isso, eu fico vendo esse cenário. Hoje a gente... Mas não precisa ser uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem uma formação em alguma coisa, para você ver as obviedades que o sistema... vamos se dizer, o sistema capitalista está fazendo, cara. Exato. Vamos falar assim. Eu sei que vai ter pessoas que não vai gostar, entende? Mas também a gente nunca agradou ninguém, todo mundo. A gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo à nossa volta. E se você tá aqui, mesmo que você discordar, ouça a gente, tenta ter essa visão, ampliar essa visão, entende? Que tá tendo, mas não tem outro jeito, não tem outro meio. Por isso que a gente tá levantando essas questões. No Brasil, o Brasil não é um país, né? Um país somente do Pelé, o rei do futebol. A gente é Pelé em várias áreas, mano. Entendeu? A gente é Pelé em várias áreas. Entende? Então o ser humano tem capacidade de reverter certas coisas. Não totalmente reverter o que já foi destruído, mas tentar melhorar, tentar não destruir mais o que já foi destruído. Sabe? Como que é isso, Jorge? Tem como reverter esses estragos? O que você vê em relação a isso? Cara, é legal isso, né? Porque assim, a gente tava falando sobre a dificuldade que tem, né, meu? Da gente pensar em mais um assunto, cara. A gente tem que dar conta da vida, né, cara? Ganhar o pão de cada dia e... Pô, como que eu vou perder tempo com isso, né? A ideia nossa também é justamente trocar essa ideia, simplificar isso, é começar o assunto, né? O Brada no Clima tem essa ideia de começar, introduzir o assunto, mas é isso, né? Cara,
E aí, né, meu? O que dá pra gente fazer, né? Tem como reverter? Tem como mudar? Tem, cara. Tem. A gente tem coisas pequenas que nós podemos fazer já, assim. O que eu posso fazer agora pra resolver isso, né, cara? Pô, sou tão pequenininho aqui, né? O que eu aqui na minha casa eu posso fazer? A gente pode começar a questionar nosso estilo de vida, que é o que você tá falando. Realmente não tem outro jeito, tá ligado? Eu tenho outro jeito de consumir. Quando eu for levar o lixo lá na calçada, eu pensar na quantidade de lixo que tem ali e se eu posso diminuir aquilo, se eu posso separar esse lixo, para onde esse lixo está indo. A gente sabe que tem várias quebradas que não tem coleta seletiva de lixo. É ou não é? Tem coleta aí na sua quebrada? Tem coleta seletiva na sua quebrada? Acho que aqui acho que é só de terça-feira tem. De Legal, terça-feira, legal. produtos recicláveis. Acho que Legal. tem de terça-feira, se eu não me engano. Não, de terça ou quarta, algo assim. Boa, cara. Você pode começar a olhar o lixo da quebrada aí. O pessoal tá vindo pegar, os catadores. Como que tá isso daí? A gente tá colocando lixo no dia certo? São perguntas que eu me fiz. Sim. Tá ligado? O que eu posso reutilizar? Tá ligado? Então são coisas que a gente pode fazer já. E outra coisa importante, né? Você perguntou, dá pra reverter? Dá. Uma das coisas que a gente precisa é começar a se informar sobre isso, entender um pouco melhor e não precisa ter tipo, caramba, é muita coisa, não precisa ser, sabe? É muita coisa para saber. Começar, cara, com pequenas doses de informação. O que é isso? Você falou de quem discorda, né? Tem muita gente que discorda e nem sabe o que é, assim, nem parou para ouvir, para ler, para olhar. É bom discordar, mas é o que você falou, vamos se dar a chance de ouvir, né, cara? Eu era uma pessoa que isso não era uma coisa importante para mim. Isso não era uma coisa assim, nossa, eu entendo o que é isso, eu tô começando a entender. Sim. E aí a nossa ideia é essa, começar a se informar, começar a ler sobre isso, conversar, né, meu? A gente é acessível aos nossos amigos aí, o pessoal que nos conhece também, o pessoal que acompanha o canal pode dar um salve aí, tipo, o que é isso? Onde que eu busco mais informação? Pô, queria saber disso daí. É real, né? Como que eu posso saber mais aí? Onde eu posso, sei lá, cara, me informar? Tem boas ações acontecendo, tem boas oportunidades da gente descobrir, tem bons conteúdos, né? Uma das coisas que a gente quer fazer aqui é essa curadoria de conteúdo, começar, sabe? Essa informação que a gente está falando aqui, por exemplo, desses 3 efeitos, né, que a gente falou, direto, indireto e socioeconômicos, ele foi extraído de um e-book que vai estar disponível aí para vocês aí no link do vídeo, na descrição do vídeo do podcast, para vocês pegarem, lerem, conhecer um pouquinho mais, entendeu? Trocar ideia. Quem tá na escola, né? Pô, professor vai lá, professor, ó, esse assunto aqui, ó, o que é isso, né? Tem alguma dica aí? É começar a conversar, cara. Eu acho que o principal ponto que a gente tem hoje de entender essas mudanças, de entender o que nós podemos fazer, né? A gente tem essa questão pessoal que a gente pode mudar, mas isso é um assunto coletivo. A gente precisa levar isso pro coletivo. A gente precisa discutir isso comunitariamente. Você precisa olhar para sua quebrada e pensar como isso vai impactar a rua que está com o asfalto danificado, como isso vai impactar as casas que estão perto de morro, se chover mais, tá ligado? Aquele lugar que enche sempre, que alaga, se a gente tiver um nível mais alto ainda de chuva, como que isso vai impactar? O que pode ser feito? Eu acho que um desafio nosso é olhar, né, cara? Então eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer também é começar a olhar, andar atento, igual você, né, meu? Tipo, começar a olhar assim, olhar o lixo lá de terça-feira, começar a olhar pros buracos na rua, se o esgoto tá ok, como que tá as coisas, a gente começar a olhar, cara, olhar pra nossa realidade e começar a pensar nisso, né? Começar a olhar isso. Sei que é difícil, né? A gente tem falta de tempo, né, meu? Pra gente fazer essas coisas, a gente às vezes precisa de muito esforço, né? Quando a gente faz esse esforço, a gente percebe que nem é tanto assim, mas pra começar, cara, você precisa
se esforçar para dar uma olhada nisso, para dar uma atenção. Mas vale a pena, cara. É possível reverter. A gente precisa de ações individuais nossas, mas a gente precisa fundamentalmente de ações coletivas e de decisões políticas. A gente precisa de política pública. Quando a gente falou de, por exemplo, de habitação, a gente precisa de uma política pública nacional de habitação que vai fazer o quê? Vai adaptar parte das moradias, vai olhar em especial para as áreas de risco, cara, com uma atenção máxima e fazer as mudanças necessárias para que pessoas não morram, para que vidas não se percam. Tava falando que eu mudei, né, cara, meu ponto de vista quando eu me tornei pai. Diante de uma mudança climática extrema, quem são os mais vulneráveis? São as crianças. Então, por amor ao seu filho, à sua filha, ao seu sobrinho, à sua sobrinha, ao seu neto, ao seu vizinho, às crianças, né? Como citou o Pelé, né? Aquele discurso do Pelé, olhem para as crianças, por amor ao rei Pelé, tá ligado? Olhem para as crianças, que a gente possa entender que eles são os mais vulneráveis, e a responsabilidade dessa mudança é nossa, não é deles. A gente estava fazendo a conta aqui, né? Meu filho é filha do Leão, praticamente a mesma idade. Quando ele estiver entrando na faculdade, daqui 14 anos, eles vão estar lidando com mudança extrema no meio ambiente, mudanças extremas. Então, que mundo que a gente está preparando para daqui 10 anos? Já há mudanças reais hoje. A gente está falando que isso pode ficar muito pior. Então, o que a gente está pensando? O que a gente está mudando? Então, essa é uma das formas da gente olhar. Os idosos vão ser os mais vulneráveis numa situação dessa, e já são os mais vulneráveis. As pessoas com necessidades especiais, né, vão ser as mais vulneráveis. Então, o que a gente está pensando para essas pessoas? Então, precisa de ações individuais nossas, mas precisa de política pública. Por isso que a gente precisa discutir. Então, eu falei sobre a gente fazer mudanças no nosso dia a dia. O que eu posso mudar? O que eu posso mudar na minha forma de consumir? Na minha forma de andar na cidade? O que eu posso mudar? Se informar, né, cara? Que é um ponto importante. O outro ponto importante é falar. Então, produzir um podcast, escrever, compartilhar lá no grupo lá da família, né? Tia do Zap do Bem, você chega lá e compartilha uma informação que você leu lá com uma fonte legal, compartilha o podcast lá no grupo, lá, escuta isso aí. Você sabe que alguém que tem uma propensão a isso, que tem alguma ideia, compartilha um conteúdo. Falar disso é uma coisa muito importante. Então, é isso que a gente pode começar, né? É básico. Dá para reverter? Dá para reverter. Eu sou uma pessoa que acredita que a gente pode mudar, só que assim, olhando friamente, a gente precisa mudar já. Então a gente precisa se preparar para essas mudanças. A gente precisa de políticas para isso. A gente precisa entender como isso vai impactar diretamente na nossa vida. Diretamente. E infelizmente conheço muita gente que não foi negado a informação para as pessoas, né? Muitas pessoas não entendem a seriedade disso e a urgência disso, né, meu? Já brinquei, né? Parece aquele papo assim, tipo, né, meu? Já ouvi algumas pessoas falar, isso é papo de playboy, né? De quem não tem o que fazer e tal. De quem tá com a vida ganha. Não, mano, isso é papo de todo mundo, cara. Principalmente. Hong é coisa de playboy maconheiro. Exato. É isso, cara. Ator é maconheiro. Você quer é maconheiro. Tudo que vocês conversam, que vocês papam, mano. Pois é. E de rapper, então, eu nem falo nada que falam de rapper. Mas é isso, cara. Pessoal. É isso. Jorge, cara, foi muito bom mais esse episódio. Você tem mais alguma coisa pra falar nesse episódio? Tem uma finalização aí? Pode deixar, manda seu recado. Acho que nós está com um tempo bom aqui já. Já passamos de 40 minutos. E acho que já foi. A gente conseguiu dar uma ênfase legal no nosso recado. E é isso, cara. Eu curti pra caramba esse episódio. Tem mais alguma coisa pra falar? Já aproveita. Cara, depois procura aí. A gente vai deixar um e-book aí, um link de um e-book para você baixar gratuitamente, falando sobre justiça climática. Leia.
Se informa. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer hoje é se informar e compartilhar a informação. A nossa ideia é essa, cara, é compartilhar a informação, é falar sobre esse tema. A gente tem os próximos episódios aí, vão ser bem interessantes. A gente vai trazer pessoas para discutir isso com a gente, para falar sobre as suas experiências. A gente vai mostrar casos, né? O que algumas quebradas estão fazendo, né, meu, para lidar com essa questão ambiental, com essa questão da mudança climática. A gente também vai trazer ideias de ações, né, meu, como que você pode se envolver e saber mais sobre isso. Tipo assim, pô, acho que isso aí é tudo mentira. Tá bom, beleza. Vai lá, cola nos grupos, vai trocar ideia, vai ler, vai olhar. E aí, se depois de tudo isso você achar a mesma coisa, ok. Mas se der essa oportunidade de olhar, né, para isso e de pensar, cara, de pensar nesse futuro breve, né, cara, nas pessoas que a gente ama, para que a gente mude isso, né, para que a gente mude e a gente comece a falar disso de forma mais aberta para mais pessoas e que surjam outras vozes falando sobre isso, outras pessoas, várias partes da sociedade, mas fundamentalmente, principalmente, que surjam pessoas das quebradas trocando ideias sobre isso. A esperança é que um episódio desse aí encontre alguém lá na quebrada que tá com essa inquietação lá e que essa pessoa fala, pô, é isso, eu vou atrás disso aí e surjam vozes aí. Eu gosto de uma frase do meu rapper preferido, Tupac Shakur. Ele tinha uma frase que ele adaptou para ele, que ele falava assim, né, que ele não ia mudar o mundo, mas que ele ia iluminar a mente de quem ia mudar o mundo. E é isso, mano. A gente talvez não vá mudar muita coisa, mas que a gente possa mudar a mente de uma pessoa que vai fazer grandes mudanças aí. Essa é a nossa esperança e é por isso que a gente faz isso. E é isso, mano. Obrigado por esse espaço, obrigado por essa ideia. Obrigado a você que ouviu, que teve paciência com a gente aí, generosidade de nos ouvir até agora. Valeu. É isso mesmo. Pessoal, muito obrigado para quem está aqui até este momento do vídeo com a gente, até o final. Meu, usem os campos dos comentários aí, o campo dos comentários para deixar aí alguma pergunta ou um feedback aí sobre os podcasts que está acontecendo. Estou dizendo no YouTube, tá? Se você está assistindo, está escutando, né, pelo Spotify, chega lá no YouTube, no canal, se inscreve lá e deixa sua mensagem pra gente. A gente vai ler todas, vai responder todas e quem sabe aí a gente pode fazer mais um aqui mesmo na Quebrada no Clima podcast. A gente pode fazer um episódio só de respondendo perguntas aí de vocês aí, que a gente pode pesquisar, elaborar aí algumas respostas e poder ajudar e da gente ir caminhando junto e descobrindo esse mundo aí, sobre o clima, sobre o meio ambiente na nossa comunidade, tá? Não é papo de playboy, nada que eu também contra os playboy, que eu também, né, mano? Mas a comunidade está começando a se interessar nisso, porque os maiores interessados tem que ser a gente, porque a gente, mano, é o que vai mais sofrer, porque a gente não tem bala na agulha pra sustentar toda essa desigualdade aí, essa injustiça climática que está já assolando o nosso planeta aí, e a gente, você pode ter certeza que a gente tem que tentar melhorar, porque a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, tá ligado? Jorge, mas mano, sem palavras, muito obrigado aí por mais este programa. E pessoal, logo mais vai ter mais outros episódios, vai ter entrevistas. Por favor, acompanhe a gente, compartilhe aí com o pessoal, mano, deixa seu like, seus comentários e tamo junto, meu. Um forte abraço, obrigado por mais este episódio, Jorge Oliveira. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou. Valeu. E deixa eu falar uma coisa aqui que eu achei interessante aí. Cara, legal a gente estar com esse espaço aí, legal a gente estar trocando essa ideia. Um objetivo que a gente tinha, né, meu? Pra quem não ouviu o primeiro episódio, pra quem não conhece um pouco eu e o Lê, a gente aí é parceiro de longa data do rap. A gente faz rap aí há quase 20 anos junto já de caminhada. Isso. Eu sou conhecido aí, além de Jorge, como Nego Panther, o Lê como Lê Eloy.
E é legal porque às vezes pessoas que nos acompanharam fazendo música também vêm dar um salve e falar sobre isso. Então isso é muito legal, cara. A gente está usando essa ferramenta que a gente tem para discutir esse tema, assim como a ferramenta do rap que a gente sempre usou e usa, e tá aí. Mas eu queria também dar um salve em especial pro pessoal do rap aí, que nos ajuda nessa formação de vida, né, cara? De visão de mundo. E dar esse salve aí, cara, que sou o Jorge Oliveira, conhecido aí no registro, mas também conhecido como Panther, como Nego Panther, como alguns me chamam. E às vezes as pessoas chegam nas redes sociais e falam, ô, meu, como que eu te chamo? É assim e tal. Tá tudo em casa, pode chamar de como for aí, mas dá esse salve aí pra essa cultura aí que nos formou aí, que também tá nos ajudando aí a trocar essa ideia com vocês aí. É isso. Com certeza. Tamo junto, rap nacional, comunidade quebrada, música, futebol de várzea, toda a cultura aí, tá ligado, mano? Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu. Foi. Falou.